Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para teu e o meu coração que se encontra em Abacuque 3, no versículo 15 em diante, que vai dizer assim: marcha com os teus cavalos para o mar, pela massa da grande água. E ouvi os meus íntimos se comoveu, o meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremera, e os meus lábios entoou podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo, que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produz mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exalto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e faz-me os meus pés como de corça e me faz andar alteramente, e aos mestres do canto para instrumento de toda a corda. Aleluias, até aqui. Aqui nós estamos falando sobre Abacuque. Abacuque, ele era um profeta que ele se indignou, vendo o povo sendo assolado, sendo destruído. E ele foi usado por Deus para levar uma palavra de esperança. Muitas das vezes eu e você estamos desanimados. Nós temos promessas da parte de Deus, que Ele usou seus profetas para falar conosco, que Ele falou conosco através da palavra. Entra ano e sai ano, nada acontece. Nós oramos, nada acontece. Parece que Deus não está ouvindo as nossas orações, as nossas súplicas. E Abacuque é que ele está nos impulsionando. Mesmo que nada aconteça, nós precisamos ter uma fé inabalável em Deus, aleluias. Mesmo que os nossos sonhos não saiam do papel, seja apenas um projeto, e esse projeto ele não sai, nós precisamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, aleluias. Porque é difícil para mim e para você crer que vai acontecer, sendo que aos nossos olhos humanos nada acontece. Eu estava conversando com uma amiga, a gente está falando referente a isso, que nós temos promessas do Senhor, o Senhor fala, eu vou fazer, nada acontece, parece que as coisas pioram. Nós nadamos e parece que nós morremos na praia. Isso nos traz um desânimo. Isso, muitas das vezes, faz com que nós queremos desistir dos nossos sonhos, desistir de viver as promessas do Senhor, porque nós olhamos e falamos, Senhor, não vai acontecer. Mas nós precisamos ter uma fé inabalável. Por mais que aos nossos olhos pareça que não vai acontecer, nós precisamos crer que vai acontecer. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aleluias. Não importa o tempo que leve para acontecer, mas vai acontecer. Nós precisamos nos manter em pé, crendo
que a promessa do Senhor vai acontecer sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Abacuque declara algo que confronta a nossa fé de servir a Deus, não dependendo do que vemos, mas do que Ele é. Aleluias. A figueira não floresceu, a vide não deu fruto. Aleluias. O campo não produziu, tudo deu errado. Aparentemente tudo está errado, nada está acontecendo, mas é aparentemente. Aleluias. Era crise, era escassez, era silêncio. E apesar de tudo, o Senhor está em silêncio. Mas mesmo assim, ele decidiu adorar. Aleluias. Isso é fé madura. Nós precisamos ter uma fé madura, que dependente do que nós estamos vendo, nós precisamos crer que o Senhor ele está no controle, aleluias, que vai acontecer. É no tempo do Senhor, não é no nosso tempo, aleluias. E hoje muitos só permanecem quando há resultado, quando não há portas abertas, quando tudo vai bem. Mas Deus está levantando uma geração que permanece, mesmo quando nada floresce. E nós precisamos estar na presença do Senhor quando nada acontece, porque é fácil eu e você estar na presença do Senhor quando tudo vai bem. Mas o difícil é nós estarmos na presença do Senhor quando tudo parece que não vai acontecer. O Senhor, ele está no controle, ele não perdeu o controle de nada. Nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser curados para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Deus não deixa de ser Deus quando a figueira não floresce. Ele continua sendo Deus, aleluias. Se não tem resposta, ele continua sendo Deus. Se não tem milagre, ainda ele continua sendo Deus. Se ninguém vê, ele continua sendo Deus, aleluia. Abacuque não negou a dor, mas escolheu não abandonar a fé, aleluias. Todavia, uma palavra muda tudo. Todavia, a decisão de quem não negocia a presença de Deus por circunstâncias. Muitas das vezes eu e você, nós negociamos a presença por circunstância. Se não vai acontecer, eu vou sair da presença do Senhor. Se meu casamento não está bem, eu vou sair da presença do Senhor. Qualquer vento, qualquer situação nos tira da presença do Senhor. E Abacuque, ele veio aqui para nos ensinar que nós precisamos nos manter firme, em pé, diante da presença do Senhor. Porque quando nós estamos diante da presença do Senhor, firme, em pé, independente da situação, seja contrária ou não, o Senhor, ele continua sendo Deus, ele nos fortalece, aleluia, para que nós possamos viver aquilo que ele tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Abacuque não negou a dor, mas escolheu não abandonar a sua fé. Todavia, essa palavra muda tudo. Todavia, a decisão de quem não negocia a presença de Deus por circunstância é dizer: eu continuo orando, eu continuo crendo, eu continuo adorando. Muitas das vezes, quando a situação parece que não vai acontecer, nós nos rebelamos contra Deus, nós falamos, não vou orar mais, eu não vou jejuar, eu não vou fazer nada. Mas não, é ao contrário, é aí que nós precisamos estar mais firmes na presença do Senhor, é aí que nós precisamos orar mais, é isso que nós precisamos crer mais, ler a palavra, buscar a presença do Senhor da maneira que nós nunca buscamos, aleluia, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas das vezes nós não queremos o abençoador, nós só queremos a bênção.
Só que nós precisamos ter os dois. Quando nós buscamos o abençoador, automaticamente a bênção, ela vem como consequência do nosso posicionamento. Hoje, nós buscamos só querer a bênção, mas nós esquecemos que para buscar a bênção, nós precisamos buscar primeiro o abençoador. Nós precisamos primeiro nos separar, buscar mais a presença do Senhor através da tua palavra, através da oração, através do jejum, sair das mesas dos escarnecedores em nome de Jesus Cristo, nos manter íntegros e limpos diante da presença do Senhor, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Muitas das vezes tem promessas que o Senhor vai fazer, que vai acontecer, e muitas das vezes não é a promessa que o Senhor fez, veio do homem. E nós precisamos buscar discernimento para saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus, aleluias. Porque quando nós buscamos discernimento, estamos firmes na presença do Senhor, pode vir profetada que for, pode vir palavra que for, nós vamos continuar firme, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós conhecemos a voz do nosso pastor, aleluias. Mas quando nós não conhecemos a voz do nosso pastor, quando nós estamos firmados na rocha, nós nos mantemos firmes, porque nós vamos falar, independente do que vai acontecer, Senhor, eu continuo contigo, Senhor, me capacita no dia mal, porque o dia mal vai chegar para a minha vida, para a tua vida, vai chegar para todos nós, só que nós precisamos estar alicerçados na presença do Senhor, estar firmado na presença do Senhor. Muitas das vezes nós corremos tanto atrás de bênção, atrás de sucesso, e esquecemos de buscar a presença. Porque quem tem presença permanece em pé. Quem tem presença vive o propósito do Senhor, aleluias. Porque hoje em dia está difícil nós buscarmos a presença. Hoje em dia é fácil, nós queremos buscar a bênção, buscar profetada, mas buscar mesmo, pagar um preço de estar na presença do Senhor, se abrir sem reserva, falar, Senhor, entre cada área da minha vida, me transforma, me cura, me liberta, me restaura, que todo o resquício do meu velho homem caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade, Senhor. Se o Senhor quiser me abençoar, amém. Se o Senhor não quiser me abençoar, também amém. Senhor, eu continuo firme na tua presença, aleluias. Aí nós vamos viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós vamos ver Daniel. Daniel, ele era príncipe. Ele tinha uma vida maravilhosa. O que aconteceu? O Senhor permitiu que ele fosse para na Babilônia, que ele fosse levado cativo, mesmo em terra estrangeira, em terra pagã, em terra cheia de ídolo. Ele se manteve fiel às suas convicções, na sua crença, ao seu Deus. Ele passou anos como escravo, mas ele foi um escravo com excelência, porque pelo posicionamento dele, ele foi honrado, aleluias. Ele foi homem importante. Não importa o cenário que nós estamos vivendo, nós não podemos barganhar a nossa fé, a nossa essência, para viver coisas passageiras. Para viver momentos, nós precisamos estar disposto a pagar um preço para estar na presença, ter a presença do Senhor sobre as nossas vidas, porque é a presença do Senhor que nos transforma, é a presença do Senhor que nos sara, é a presença do Senhor que nos dá paz para continuar caminhando em nome de Jesus Cristo. Quando nós temos a presença do Senhor Jesus, nós temos tudo.
mas quando nós não temos a presença, nós não temos nada. E nós precisamos estar verdadeiramente firmado na rocha que é Jesus Cristo, para quando vir uma tempestade, eu e você nos mantermos em pé diante da presença do Senhor. Aleluias. Não é sobre o que você perdeu, é sobre quem você decidiu não perder. Quem você decidiu não perder? Não importa o que você perdeu, mas aquilo que você decidiu não perder, que é a presença de Deus. Isso vai trazer benefício para a minha vida e para a tua vida, aleluias. Se a figueira florescer, Ele é Deus. Se não florescer, Ele continua sendo Deus. Não importa, Deus é Deus. Em todo tempo, Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é o nosso Salvador. Não existe outro. E todas as vezes que eu e você trocamos a presença por momentos, por situações passageiras, nós vamos morrer espiritualmente. E os tempos são maus. Jesus está à porta. Nós precisamos voltar à essência, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar a andar com o Senhor de uma tal maneira que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e ver que verdadeiramente existe algo diferente em nós, que elas venham ter sede daquilo que está em nós, aleluias. Muitas das vezes, em vez de a gente abraçar as vidas, nós afastamos. Abacuque, ele abraçava, por mais que a situação naquela época era difícil, ele estava vendo que o povo estava sendo assolado, que o povo estava sendo oprimido, que o povo estava sendo esmagado. Ele sempre tinha um abraço, ele sempre tinha uma palavra, ele sentia a dor do seu irmão. E eu e você, nós não queremos mais sentir a dor do nosso irmão, nós queremos só olhar para as nossas vidas, viver aquilo que nós achamos que é o certo. E quando não acontece, nós nos rebelamos, muitas das vezes nós saímos da presença do Senhor. E o Senhor fez alguma coisa para que você pudesse sair da presença dele? Ele não fez nada. Ele sabe aquilo que ele pode entregar na minha mão e na tua mão. A hora que ele pode fazer, o momento que ele pode fazer, porque ele conhece eu e você, no nosso deitar, no nosso levantar. Muitas das vezes nós estamos com jaleco de médico, nos achando superior, nos bambambam, mas quando nós tiramos esse jaleco, nós não somos nada. Quando nós tiramos a nossa beca de advogado, nós não somos nada. Eu e você não somos nada sem a presença do Senhor, aleluias. Então nós precisamos da presença, nós precisamos do Senhor sobre as nossas vidas. Se nós deitamos, dormimos e acordamos com um sopro de vida, porque é o Senhor que permitiu que eu e você pudéssemos acordar. Quantos que deitaram para dormir e não acordaram, aleluias. Nós temos o privilégio de acordar toda manhã. Então vamos buscar a presença do Senhor, vamos estar na presença, vamos nos encher da presença, porque é a presença que vai nos fortalecer no dia mal, é a presença que vai nos carregar no colo no dia mal, é a presença que vai fazer nós entrarmos na terra prometida no dia mal, aleluias. A palavra do Senhor vai dizer que no mundo terei de aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se o Senhor venceu o mundo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós precisamos crer.
Nós não precisamos ficar olhando para as circunstâncias, mas nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos olhar para o alvo. Quem é o alvo? Jesus, aleluias. O único Senhor e Salvador das nossas vidas. Se Ele fez a promessa, vai se cumprir. Nós precisamos estar preparados para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor responda os olhos dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, estarei de volta, trazendo uma palavra ou um momento de oração. Se você se sentiu tocado com esta palavra, compartilha, se inscreva, dê um like. E aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que a presença de Deus seja notória em nome de Jesus. Que a presença de Deus venha quebrar os jugos, venha quebrar cadeias, venha quebrar sofisma. Em nome de Jesus Cristo, que a presença de Deus venha nos posicionarmos a viver na sua doce presença em nome de Jesus. Beijo no coração. Tchau, tchau. Fique na santa paz do Senhor.